E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Cruzeiro. Tudo que a gente está falando dessa vitória sensacional, né? Ganhando aí no agregado por 4-0 do time dos caras, né? A mídia está encantada com esse time do Cruzeiro, já está aí, né, com medo, tem corintiano com medo aí do time do Cruzeirão, do Cabuloso e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Cruzeiro? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, porque a gente sabe que o time do Cruzeiro, né, tem torcidas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Então comenta aqui embaixo, é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas a gente vai observar como foi essa classificação, muito tranquila, bem aplicada pelo Cruzeiro e com a assinatura, o talento e o modo decisivo de Caio Jorge. Na realidade é um grande campeão. Com mais um recorde de público no Mineirão e a vantagem no placar agregado, o Cruzeiro tinha apenas uma incerteza: se poderia ou não contar com seu artilheiro. A resposta veio com apenas 4 minutos, em um lance de puro oportunismo do camisa 19, que aproveitou o bate-rebate e empurrou para o fundo das redes de Everson, tornando ainda mais difícil a missão atleticana. O gol muito cedo deixou o time celeste leve na partida e, com domínio absoluto, quase ampliou com Wanderson, que parou em Everson. Lianco, de volta à zaga atleticana e que não leva desaforo para casa, tratou de esquentar ainda mais a rivalidade. Jorge Sampaoli, em sua estreia, não gostou nada do primeiro tempo do Galo. O alvinegro parecia em outra rotação e foi chegar ao ataque somente nos minutos finais, neste chute de Fausto Vera, direto para fora. No segundo tempo, o argentino foi para o tudo ou nada, tirou o Gabriel Menino e colocou mais um atacante. Rony foi o escolhido. A essa altura, o Atlético precisava de, no mínimo, um 3-1 para forçar a disputa por pênaltis. Eis que o mantra atleticano apareceu no Mineirão. Mas foi apenas como provocação, já que Caio Jorge novamente tirou qualquer direito do Atlético sonhar com a classificação. Lianco até que tentou diminuir o prejuízo, mas Cássio segurou firme. A noite não era mesmo do Galo, nem Hulk, que sempre aparece como salvador, conseguiu ajudar dessa vez. Quando se é desclassificado numa competição tão importante, é pesado, principalmente contra o nosso maior rival. Mas futebol é isso, são duas equipes que trabalham bastante tentando levar a melhor. Hoje foram eles. Desde que eu cheguei aqui, eu nunca perdi um mata-mata pro Cruzeiro, nem uma eliminação pro Cruzeiro. Primeira vez. Com a eliminação sacramentada, Guilherme Arana perdeu a cabeça e foi expulso. Fim de papo no Gigante da Pampulha. Cruzeiro 2-0 e garantido na semifinal da Copa do Brasil. O time celeste chega à semifinal da Copa do Brasil pela 12ª vez e segue vivo na luta pelo hepta. Pela frente, o Corinthians, mas esse assunto fica para dezembro. Ao resultado, cumprimos aquilo que era o nosso objetivo, qualificar a equipa, acho que de forma justa pelo que aconteceu nos 2 jogos, e eu estou muito feliz por conseguir dar esta vitória a todos os cruzeirenses, claro, com a ajuda de todo o grupo. Quando a gente foi sorteado para jogar contra o Atlético, o Lianco e o Scarpa acabaram falando um monte de besteira ali, mas futebol é dentro de campo. Hoje a gente demonstrou dentro de campo e quem sabe ano que vem eles não conseguem classificar. Maior de Minas, Cicinho. Edu Dracena, era clássico, era difícil e o Cruzeiro facilitou as coisas. O nosso Kim tá maluco hoje aqui na Band, impressionante. Eu acho que nem dormiu e eu imagino a torcida também do Cruzeiro assim. Então, Edu, a gente vê uma equipe que não jogou a partida de qualquer jeito, nem quando fez o resultado, seguiu no mesmo ímpeto, no mesmo ritmo e o Cruzeiro se credencia muito bem para esse segundo semestre. Renata, que atropelo ontem. Não deu nem pra anotar a placa, o Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus, o que jogou. O Cuca deve estar dando risada, né? Tomou um sacode também. Ainda bem que não foi eu, né? Tá lá. Não tomou sozinho. Mas, Renata, ressaltando a questão do coletivo do Cruzeiro. É claro que tem alguns jogadores individualmente, né? O Caio Jorge fazendo gols, né? Você pega o Vidalba, que muita gente não fala, mas que tá jogando esse zagueiro.
o Romero na frente da defesa. O Romero, ali. não sei se não, depois do Caio Jorge, não foi o melhor em campo. Tá, cara, então você vê realmente o que o Cruzeiro está fazendo e que esse treinador, Leonardo Jardim, implementou na cabeça desses jogadores. O que mandou o Dudu embora? Para você ver. E para você ver a seriedade que esses jogadores jogaram esse jogo, Renato. Em nenhum momento brincaram, até mesmo com o resultado já garantido, fez com seriedade até o final. E isso comprova que ali no Cruzeiro tem um comando, que é hierárquico. Do presidente até os jogadores ali, a comissão técnica. Isso é bacana. E está mostrando dentro de campo. Então, parabéns também, Renato. Quero ressaltar o departamento médico do Cruzeiro. Recuperou o Caio Jorge, os fisioterapeutas que colocaram o moleque ali para jogar e fez os gols decisivos. Então, isso que é o mais bacana. E quando isso acontece, Renata, quando tem a harmonia fora de campo, a gente vê dentro de campo os jogadores jogarem de uma forma tranquila, leve. E eu vou falar um negócio pra você, ficou barato pro Atlético Mineiro, hein? Ficou muito barato. Então, parabéns pela classificação. E agora, realmente, como você bem disse, só em dezembro vai ter a semifinal que o Ronaldão já tá com medo aqui, já tá colocando a fralda fralda. Então, parabéns pela classificação. E o Cruzeiro, Renata, vai dar muito trabalho aí no Campeonato Brasileiro. Se você agora pegasse o telefone e ligasse para Dorival Júnior, o que você comentaria sobre o Cruzeiro com ele? É tudo que o Edu falou, esse coletivo forte, né? Coletivo forte e esse menino, Caio Jorge, que ele dentro da área, ele faz estrago, fora também. É um centroavante moderno, que tem a explosão, que tem o jeito dentro da área. Então é o time que você tem que estar atento em todos os setores. Marcar firme, não deixar sobrar espaço e aí você consegue jogar. Mas é um time embaçado. E aí começa pelo gol já, né? Gigante. Gigante pela própria natureza no gol. De um lado e do outro também o Hugo, quer dizer... Vai ser uma parada indigesta, viu, Renato? Ainda bem que vai ser só em dezembro. Eu vou me preocupar com isso só em dezembro. Faz bem mesmo. Deixa quieto. Cicinho, você que é neutro na história, o Cruzeiro vivendo a melhor fase na temporada. Claro que a Copa do Brasil ela vai acontecer só no fim do ano, vai ter um desgaste, mas de todo mundo até lá. Por outro lado, tem um Corinthians que passou por uma equipe que hoje está na Série B, mas um Corinthians que mostrou garra, vontade e que conquistou um resultado também interessante. E passou pelo Palmeiras, hein? Não foi só pelo Furacão, não, hein? Atropelou o Palmeiras! Mas aí é uma casualidade, porque o Galo, que é o principal rival do Cruzeiro, foi eliminado, e o Palmeiras, principal rival do Corinthians, eliminado. O Cruzeiro é exatamente essa equipe a ser batida, né, Renato? Tudo isso que o Edu falou do Cruzeiro, o Atlético Mineiro é o oposto, né? Individualidade muito fraca, os jogadores não estão vivendo um bom momento. Você pega o Lianco totalmente nervoso, o Sérgio Ramos brasileiro aí. Pô, Lianco, menos. Sérgio Ramos brasileiro. Então, assim, é muito estiloso pra... Então, o quê? Jogar no Atlético Mineiro, meu irmão, tem que ser xerifão, mas de uma outra maneira, levando o time à vitória, não ao nervosismo. Scarpa bem abaixo. Quem tenta ali no Atlético Mineiro é Hulk e Arana. E o Arana perdeu a cabeça no final do jogo. Perde a cabeça porque ninguém ajuda também. Chega uma hora que o cara fala, eu vou sair dessa parada aqui. O Cuca saiu, deixou um time sem padrão, o São Paulo não conseguiu dar padrão. E o Cruzeiro teve a sorte que vai pegar o quê? Um Atlético Mineiro melhorado, que é o Corinthians, que é um pouquinho melhor, mas que vai tomar ataque também. Calma aí, para aí. Repita porque eu não entendi. O Corinthians é um Atlético Mineiro um pouco melhorado, porque o Dorival deu um padrão pro time, mas... E até mesmo a colocação do Campeonato Brasileiro tá bem parecida ali, os dois, né? Exatamente. Então, assim, eu pertenço a esse mundo também, Edu, como você é, tá bom, você tá noutra esfera. Foi eliminado pelo Corinthians, tá aí rotando o quê, rapaz? Você vai ver o atropelo. Foi eliminado. Pessoal, e quem também falou aí sobre essa vitória do Cruzeirão, com esse show do Caio Jorge, foi o pessoal do Sport Center aí, da ESPN, tá? Vamos ver aí tudo que eles falaram a respeito dessa vitória, dos gols do Caio Jorge e muito mais. Então, assista esse apartamento até o final que tá muito interessante. E aí não foi nada equilibrado, né? A gente tá vendo que o Cruzeiro passou, não sei se com facilidade, mas no agregado 4-0. 30 jogos, 20 gols para ele na temporada. 5 assistências, Caio Jorge, um dos destaques da classificação cruzeirense. A gente vê então o Mineirão também lotado, festa bonita. É o rei de Copas que chega então a mais uma semifinal. Dom, que aliás, com 5 minutos, o centroavante já tinha feito cá.
Assim, eu até falei do Botafogo vai ser o melhor jogo das quartas, até porque esse daí, quando tinha expectativa, será que vai ter o Fato Novo, Sampaoli, Fausto Vera de zagueiro, mudança, lá em 5 minutos acabou o jogo. Gol do Caio Jorge, muito forte a bola parada, o Caio Jorge artilheiro da Copa do Brasil, mas pra mim o que mais me encantou do jogo de ontem é a organização e a intensidade desse time do Cruzeiro. Era 40 do segundo tempo, tava 2-0 resolvido e o time mordendo ainda, sem a bola, pegando. O Atlético até teve alguma oportunidade ou outra na reta final do primeiro tempo, teve uma bola na trave do Hulk, mas assim, não dá pra falar em que em nenhum momento ele teve na disputa do confronto, assim, nesse jogo de volta. O Cruzeiro dominou, um time extremamente organizado, tinha as dúvidas, né, em relação às questões físicas, jogou todo mundo e o Cruzeiro foi, assim, uma vitória inquestionável, tanto dentro do confronto, no jogo de volta de um time que se impôs e que, pra mim, chega... A semifinal é lá em dezembro, né? Mas hoje, dos 4 times, é o mais preparado a ganhar a Copa do Brasil. Não sei como é que vai ser lá no momento das semis. 6 meses ainda pela frente, mas então, no início do primeiro tempo e no início do segundo tempo, o Cruzeiro resolve as coisas. E bola parada, né? Bola parada ali, herança, trabalho do Cuca, o time do Galo bem desatento em bola parada. O primeiro gol assim, o segundo gol também... Porque sobra ali no William, todo mundo vai na intenção de abafar o William, ninguém consegue abafar o William e o Caio Jorge de novo surge sozinho dentro da pequena área. Aí foi uma bola na trave do Hulk, né? Lembrando que o Atlético só foi finalizar no primeiro tempo aos 35 do primeiro tempo, já na parte final ali. Então, inquestionável, como disse o Donk, uma goleada no agregado, né? 4-0, ainda teve o Everson salvando essa daí do Christian. E aí depois o Leonardo Jardim já dosando, né? Tirou o Caio Jorge, que já estava lesionado, estava ali no sacrifício. Tira alguns jogadores também, bota o Sinisterra para jogar, que teve chance pelo lado esquerdo, mas acabou estando fraco. A expulsão do Arana, né? E a expulsão aí do Arana, boba, né? Muito, muito boba, já de cabeça quente. Entrou na pilha do Matheus Henrique. E aí, acabou expulso. O jogo desde o início também, muito empurra-empurra, né? Muita falação, muita provocação Fabrício também. Bruno, Foi bem chato isso. Muito, né? O Fabrício Bruno, até o Caio Jorge também provocou bastante ali o Bianco. E no final a expulsão do Arana. Ainda hoje aqui no Sport Center, a gente vai conversar com o Cássio, tá? O goleiro do Cruzeiro, então, participa do programa e, claro, vocês também podem mandar mensagens pra gente e pra ele. A gente vê a festa dos cruzeirenses e ouve, claro, os personagens dessa classificação. Cumprimos aquilo que era o nosso objetivo, qualificar a equipa, acho que de forma justa pelo que aconteceu nos 2 jogos, mas hoje este jogo ultrapassa um pouco a parte desportiva. Porquê? Porque um clássico é um clássico. Eu cheguei aqui a 9 de fevereiro, cheguei no dia do clássico e lembram-se que na primeira vez que eu falei eu fiquei triste de ver os nossos adeptos sair com uma derrota e eu estava durante este tempo todo, queria dar como presente aos nossos adeptos uma vitória contra o rival. O campo mostrou realmente quem estava mais preparado. Acho que tiveram algumas provocações ali antes da gente saber que ia enfrentar o Atlético e guardei para mim e preparei essas provocações dentro de campo durante a partida. O que passou no jogo é que entramos en una histeria que no permitió jugar. O sea, se jugó muy poco, se peleó demasiado y en eso el rival es mejor. El rival jugó con el resultado y con nuestra desesperación. Acho que eles foram melhor que a gente, no contexto geral. Merecido, tem que trabalhar. Agora tenho certeza que vamos voltar com tudo agora no Brasileiro, que estão fazendo um excelente trabalho a partir da chegada de São Paulo. E aí, pessoal, vocês acham que o Leonardo Jardim é um treinador sensacional, né? Um cara que mudou. Hoje o Cruzeiro joga do jeito que joga por conta do Leonardo Jardim, que teve peito para desbancar aí grandes contratações milionárias. O que é que vocês acham? Quantos porcentos, né, tem aí do Leonardo Jardim nesse time do Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Os clássicos, o Cruzeiro então desde a estreia do treinador, 37 jogos e a gente tá vendo que ele tem só 8 derrotas. O aproveitamento é de 60%, a média de gols marcados é de quase 1,5 gol por jogo e a média de gols sofridos é boa, hein? 0,7. Não perdeu então os 3 jogos que fez contra o Galo, 2 vitórias e 1 empate. Direto então para Nath Andrade, direto lá de Belo Horizonte, porque a gente imagina que o lado azul aí da cidade
Tá comemorando e muito, hein, Nath? Pois é, aqui em Belo Horizonte tudo girava em torno do clássico. O Galo tinha uma missão muito difícil, mas o dever de casa certinho foi o Cruzeiro, ganhou de 2-0, bateu recorde de público histórico no Mineirão e quebrou mais um tabu, né? O Leonardo Jardim, ele vem se tornando o senhor dos tabus aqui em Minas. O Cruzeiro não ganhava do Atlético no Mineirão desde 2021, ganhou, conseguiu essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o Corinthians agora, também não chegava na semi da Copa do Brasil há 7 anos, muitas marcas ficando para trás nesse time. E tem números importantes. O Caio Jorge, que já era artilheiro do Brasileirão, se tornou também artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro das 2 competições nacionais agora. E o Cássio, que a gente vai falar com ele daqui a pouquinho, ele não sofreu gols na Copa do Brasil até hoje. Do lado do Galo, a gente vê todo mundo falando em início de trabalho. Os jogadores, quando eles saíram ali na zona mista, eles falaram que é um trabalho novo, que é um trabalho que está começando, que ainda vai levar um tempinho para adaptarem as ideias do São Paulo, e não deram essa derrota como terra arrasada. Todo mundo já sabia que seria um jogo muito difícil. De nota triste desse clássico, tiveram os gritos homofóbicos da torcida do Cruzeiro pro Lianco e a resposta do Lianco nas redes sociais. Ele fez um post logo depois do jogo, chamando a torcida do Cruzeiro de meninas, com outras falas também, mas logo em seguida ele apagou esse post, né? Isso não cabe mais no futebol. Agora o Galo enfrenta o Santos no domingo, tem que tentar se recuperar porque também não vem bem no Brasileiro, né? Tá a 2 pontos da zona de rebaixamento, missão difícil pro Atlético, Bruno. Boa, Nath, obrigado, viu? Teve toda essa repercussão também de provocações, então, depois do jogo. De um lado, um trabalho que começou ontem, para não dizer há 10 dias, né? Ou uma semana, e de um outro, um trabalho que tá muito maduro, Jailson. 12 treinos e um jogo. Esse é o trabalho do Sampaoli, que, enfim, algumas mudanças ali que a gente vai falar ainda, né? Mas pra mim ele mudou todo mundo de posição, de função, tirou o Coelho, já tô com a corneta, né? Tirou o Coelho pra mim do principal lado dele, que é o ponto pela ponta esquerda. Coelho pra mim virou um lateral direito em determinado momento do jogo, e aí você repete basicamente o que o Cuca também fez em alguns momentos. Bota o Fausto Vera pra ser terceiro zagueiro, enfim. A gente vai falar depois. E o Leonardo Jardim com o Cruzeiro, muito bem, manteve ali o time, o padrão da forma que o Cruzeiro joga e a intensidade que o Dom destacou também, porque foi isso. O jogo basicamente ganho, e aí confronto clássico, sim, pegado, 4-0 no agregado, basicamente não poderia rolar ali, né, humilhação, toquezinho de lado, e o Cruzeiro continuando com seriedade. Com aquele ambiente todo, claro, favorável ao Cruzeiro. Talvez no primeiro tempo do primeiro jogo o Atlético tenha até conseguido equilibrar o confronto, mas foi pouco, Dom. Mas em nenhum momento o Cruzeiro ficou desconfortável, né, na partida, então não foi um jogo dos mais vistosos, até pela confusão, reclamava toda hora, isso até me incomodou um tanto, mas eu destaco muito esse controle que o Cruzeiro teve dentro da partida, força em diferentes aspectos, né, bola parada sempre muito forte dessa equipe do Cruzeiro, essa intensidade sem a bola, então conseguiu manter o controle da partida, mais uma vez um time muito bem encaixado pelo trabalho do Leonardo Jardim, e uma classificação extremamente merecida, assim, inquestionável. Acho que esse é o principal mérito. Como esse time mantém a pegada, e a gente sempre tem que voltar, né? Como foi ele formado com tantas estrelas, com outro perfil, e mudou completamente. O Leonardo Jardim tem grande assinatura nessa classificação para a semifinal. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Cruzeiro que venceu, né, os caras dentro da casa deles lá, que é o nosso salão de festa, e também dentro do Mineirão, né, que é a casa do Cruzeirão do Cabuloso. Né, mas e aí, o que vocês acharam desse show do time do Cruzeiro, né, essa vitória sensacional aí do Cruzeirão, né, venceu lá e venceu cá, né, 4-0 no agregado, e que nem o Caio Jorge falou, né, ganhou quem estava mais preparado, ganhou quem estava mais focado, ganhou, ele não quis dizer, mas ganhou o melhor time, né, o maior de Minas, né, você vê lá, você pode olhar o ônibus dos dois de ambos, você vai ver que, né, o time do Cruzeiro é cheio de troféus, os caras têm, acho que se não me engano 2 ou 3 lá, né, que é o que ganharam, então o maior de Minas é o Cruzeiro, né? O maior aí de todos é o Cruzeiro. Mas e aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam também desse confronto que vai haver aí, né? Entre Cruzeiro e Corinthians. O Cássio vai enfrentar o seu antigo clube mais uma vez, dessa vez em um mata-mata, né? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, né? O Cruzeiro também que já está se preparando aí para voltar na ativa do Campeonato Brasileiro, buscar também o Campeonato Brasileiro, né? Então é muito interessante o Cruzeiro já estar aí focado no Campeonato Brasileiro. Lembrando
que o Cruzeiro volta a campo segunda-feira contra o time do Bahia fora de casa, né? Então, muito importante aí. O Cruzeirão já está se preparando para esse jogo. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!